Bom dia, hoje é 9 de agosto, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, chegamos com o podcast, de preferência no horário certo. Eu poderia dizer que ontem tivemos problemas técnicos conhecidos como eu não sei apertar um botão, mas eu vou contar a verdadeira história, que é, eu queria ver quem realmente acorda cedo para escutar o episódio na academia ou no busão, com vocês comentando pra mim. Aí eu só soltei ele, no caso percebi que não tinha publicado, às 9 da manhã. Vários, então, reclamaram que tiveram que correr na esteira, assim, o podcast, que eu chamar a polícia pra ver se eu tava viva. Tô viva, ainda mais viva depois de ver a performance da Eliana, da Xuxa e da Angélica no Criança Esperança, e também da Ivete Sangalo depois. Fora isso, as notícias de hoje são: a exportação da China encolheu em julho, porque vocês pararam de comprar capinha de celular e organizador pra casa de vocês. A outra que, para desespero dos economistas americanos, que já não tinham ficado nada felizes com o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos pela Fitch, agora estão tendo que encarar o rebaixamento da nota dos bancos de lá pela Moody's, que é uma outra agência de classificação de risco. Vamos também falar sobre isso. Também vamos falar sobre as eleições na Argentina, para eu te lembrar que a gente tem um episódio especial sobre isso em algum momento aqui deste podcast. E como hoje estamos apenas com notícias para eu me divertir a beça, essa aqui é uma das minhas favoritas. O uso indevido de WhatsApp gera multas milionárias para Wall Street. Já pensou se a tua fofoquinha por áudio com a tua amiga rendesse uma multa milionária? Pra você que chegou hoje, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Isso aqui é uma grande bagunça. Se você quiser me xingar, comentar, elogiar, tem um espaço no Spotify que dá pra fazer isso. E se também você quiser vir no âmbito mais pessoal, tem o meu Instagram, ana.sieds. Ele está escrito aqui na descrição do podcast. Vamos então às notícias. O comércio exterior com a China encolheu em julho, em meio a uma desaceleração da demanda global pelos seus produtos e uma recuperação econômica duvidosa que está pesando sobre o consumo do país. O valor total das exportações de lá afundou 14,5% no mês passado em relação ao ano anterior, o pior declínio desde fevereiro de 2020, ou seja, a pandemia, enquanto as importações caíram 12%. Isso segundo a administração alfandegária do país, que informou esses dados nesta terça-feira. Em ambos os casos, os números foram piores do que o esperado pelos economistas consultados pela Bloomberg. O aprofundamento da queda nas importações é um reflexo da demanda doméstica fraca. A queda foi a pior desde janeiro. O consumo em geral e o crescimento do investimento provavelmente permaneceram também bastante fracos na China. As ações chinesas listadas em Hong Kong lideraram as perdas na Ásia na terça depois desses dados. Os futuros do minério de ferro, negociados em Singapura, que já acumulam um declínio de mais de 20% desde o pico de meados de março, caíram um pouco mais, mas se mantiveram acima de $100 a tonelada. Era esperado que a recuperação econômica da China deste ano fosse impulsionada pela demanda doméstica, mas a crise do mercado imobiliário atingiu a construção e o crescimento do consumo desacelerou. Isso levou a um quinto mês consecutivo de queda nessas importações. Nesta quarta-feira, dados de inflação podem mostrar que os preços ao consumidor caíram em julho, reforçando a evidência de demanda doméstica fraca. Tem um vídeo no YouTube da Bloomberg Linha que está explicando exatamente por que isso está acontecendo na China. Alguns economistas também atribuíram o declínio nas importações à queda dos preços das commodities. O valor total das importações de petróleo, por exemplo, caiu mais de 12% nos primeiros 7 meses do ano, mas o volume, por outro lado, saltou cerca de 12% no período. A queda das exportações foi puxada pelos embarques para os Estados Unidos, que despencaram 23% em julho. As exportações para outros mercados, incluindo Japão, Coreia do Sul, Taiwan, União Europeia, Brasil e Austrália, também tiveram quedas de 2 dígitos. A Moody's Investors Service reduziu as classificações de crédito de 10 bancos norte-americanos de pequeno e médio porte e diz que pode rebaixar credores maiores, incluindo o US Bank Corp, o Bank of New York Mellon, o State Street Corp e o Trust Financial Corp, como parte de uma análise abrangente das crescentes pressões sobre o setor. Custos de financiamento mais altos, possíveis deficiências de capital regulatório e riscos crescentes vinculados a empréstimos imobiliários comerciais e meio a enfraquecimento da demanda por espaços para escritórios estão entre as tensões que motivaram a revisão, segundo a Moody's em uma série de notas nesta segunda-feira. Isso tudo aí meses após o colapso dos bancos regionais na Califórnia e em Nova York, por exemplo. Os investidores têm observado atentamente os sinais de estresse no setor, uma vez que o aumento das taxas de juros força as empresas a pagar mais pelos depósitos e aumenta o custo do financiamento de fontes alternativas. Basicamente, as taxas de juros mais altas fazem com que as empresas não consigam emprestar tanto dinheiro quanto elas faziam antes e também não consigam recorrer a outros tipos de players do mercado, como fontes de financiamento alternativas que não sejam um grande banco.
E isso tudo enquanto essas taxas mais altas também corroem o valor dos ativos dos bancos, já que é basicamente assim que eles ganham dinheiro. Isso faz com que donos de imóveis comerciais, por exemplo, não consigam refinanciar essas dívidas altas que eles já têm. Alguns bancos reduziram o crescimento dos empréstimos, o que preserva o capital, mas também desacelera a mudança no seu mix de empréstimos para ativos de maior rendimento. Esses bancos, que dependem de níveis mais concentrados ou mais altos de depósitos não segurados, estão mais expostos a essas pressões, especialmente os bancos com altos níveis de títulos e empréstimos de taxa fixa. 3 dos 4 principais candidatos das eleições primárias deste próximo domingo na Argentina, que desempenham um papel crucial na decisão de quem vai governar o país, vêm de partidos que, ao longo da última década, tentaram estabilizar a economia argentina propensa a crises, mas falharam nas suas tentativas. Um outro é um outsider que busca trazer mudanças radicais, o tipo de candidato ao qual os eleitores cansados dos políticos estabelecidos recorrem, com consequências às vezes imprevisíveis. Com uma vantagem marginal nas pesquisas, está o principal bloco de oposição, de tendência pró-mercado. Seu candidato para as eleições gerais de outubro vai ser Horácio Rodrigues Larreta, o chefe de governo da cidade de Buenos Aires, ou Patrícia Bullrich, conhecida por sua abordagem rígida contra o crime quando era ministra da Segurança. Ambos propõem uma solução convencional para a inflação, reduzir os gastos públicos e parar de imprimir pesos para pagar as contas do governo. No entanto, a última vez em que seu partido esteve no poder, na segunda metade da década de 2010, a taxa de inflação duplicou. A inflação dobrou novamente sobre o governo atual de centro-esquerda, cujo principal candidato é Sérgio Massa. Como ministro da Economia, ele dedicou mais tempo tentando apagar incêndios. O mais recente obteve um novo resgate de 10 milhões de dólares do Fundo Monetário Internacional. E é então que vem Javier Milei, um libertário que propõe soluções radicais para a crise do custo de vida. Ele quer abolir a moeda nacional, o peso, substituindo-a pelo dólar americano, e até mesmo mencionou a ideia de destruir o Banco Central. Tudo isso faz com que a Argentina, uma potência exportadora de alimentos, que também possui reservas de lítio, um mineral cada vez mais cobiçado no mundo, esteja em um momento volátil. Embora a inflação esteja no nível mais alto das últimas 3 décadas e a economia quase certamente em recessão, existem 2 caminhos claros que levam a problemas ainda maiores, e o país já passou por ambos deles. Um deles é que a economia argentina poderia entrar em hiperinflação, geralmente definida como aumentos mensais de preços superiores a 50%, como ocorreu no final dos anos 80. A outra é uma ameaça de que a cura para a inflação cause tanto dano quanto a própria doença. Os cortes nos gastos podem afetar os subsídios que tornam a energia e até mesmo as férias acessíveis para milhões de pessoas. O ajuste fiscal e monetário, por mais necessário que seja, geralmente freia o crescimento. E os programas de resgate econômico na Argentina têm um histórico de fracassos retumbantes, como apoiado pelo Fundo Monetário Internacional no início dos anos 2000. Após o seu colapso, o país passou por 5 presidentes em 2 semanas e a sua economia encolheu 10%. Cada dia mais feliz que a Argentina ganhou a Copa do Mundo. Porque eles precisavam de uma alegria aí para encarar esta situação que os cerca neste momento. Agora vamos se divertir com a notícia. Chega de notícia pesadíssima, cheia de conceito. Vamos falar de como alguns bancos americanos estão entre as empresas que vão pagar centenas de milhões de dólares em multas pelo uso de canais de comunicação não oficiais, também conhecido como WhatsApp, por funcionários para fazer negócios, na mais recente medida de reguladores dos Estados Unidos para monitorar como Wall Street está arquivando seus dados. As unidades do banco Wells Fargo concordaram em pagar 125 milhões de dólares à SEC, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, enquanto uma multa do BNP Paribas foi fixada em 35 milhões de dólares, segundo o regulador nesta terça-feira. Os 2 bancos também vão pagar 75 milhões de dólares cada por violações semelhantes cometidas por suas unidades de corretagem de derivativos. Mas qual que é o problema de ficar falando no Zap? É que empresas financeiras, diferentemente de você e dos seus colegas da faculdade, são obrigadas a monitorar escrupulosamente comunicações sobre as suas operações para evitar condutas impróprias. Os reguladores disseram que deixar de arquivar mensagens adequadamente pode dificultar a investigação de irregularidades. Na terça, a SEC informou que a sua investigação, abre aspas, descobriu comunicações fora de canais difundidas de longa data em 11 empresas, fecha aspas. Como parte dos acordos, as companhias admitiram que os seus funcionários usaram plataformas como iMessage, WhatsApp e Signal para falar sobre negócios, e que não mantinham registros suficientes sobre isso. Eu vou terminar esse podcast porque eu claramente não estou no meu melhor momento de graça hoje, porque eu tô mal-humorada. Então eu vou falar o seguinte, o iFus
diz que deixou a louça suja na pia só porque o podcast não saiu na hora certa. Meu filho, mãe, olha, faz favor, tá? Lava essa louça. Juliana Cherubini fez aniversário, só dou parabéns se tiver nome engraçado. Com todo respeito, engraçado com respeito, Juliana Cherubini, muito bonito seu nome. Parabéns, feliz aniversário. Parabéns também pro Thomas Riso, que me fizeram um riso com a seguinte piada. Seriam o Bear Market e a Panda Emia ligados entre si pelo urso panda? Emoji de panda. Brilhante analogia. O Josley Darkside mandou essa. E ela chegou, 3 pontinhos, atrasadinha, 3 pontinhos, mas tava linda, atrasadinha. Opa, errei. Também conhecido como pagode. Antes tarde do que nunca. Aí ele diz, consegue dar dicas? Vou viajar para a Colômbia em 10. Seria então uma boa hora para comprar pesos colombianos, desde já? Joesley Darkside, não faço a menor ideia. Você entrar no site bomberlinha.com.br, virar no cantinho esquerdo uma aba escrito português, com um ícone de um mundo. Aí você clica nesse ícone, vão abrir vários outros ícones, aí você clica no que tá escrito Colômbia e vê se alguém de lá resolveu aí a sua pergunta. Ou você também vai no Spotify e procura por La Estratégia del Dia Colômbia, da Maria C. Suárez, que tem uma voz muito bonita e que tem um grande sotaque colombiano para te ensinar por espanhol. Não é português que ela fala espanhol. Então foi isso, gente. Vocês me desculpem pela ausência de graça no dia de hoje. E pelo atraso de ontem também. Não vai acontecer, hoje eu vou clicar no botão certo, tá bom? Grande beijo, até amanhã.